Abril é um mês de conscientização do autismo. No programa de hoje você vai conhecer materiais que podem ser usados em sala de aula para auxiliar na aprendizagem de crianças com necessidades especiais. Então fique ligado, está no ar o Educação. Minhas convidadas são a escritora, doutora em educação especial, fonoaudióloga, professora do Colégio de Aplicação da UERJ, Mara Monteiro da Cruz, a pesquisadora do projeto Recursos de Tecnologia Assistiva e Comunicação Alternativa e Ampliada na perspectiva da educação inclusiva, Beatriz Almeida Quintanilha. A pesquisadora do Laboratório de Recursos Pedagógicos Inclusivos do Colégio de Aplicação da UERJ, Júlia Maria Alves Vieira. São muitos títulos, é muita pesquisa, é muito preparo, não é, professora? É verdade, muito investimento. Muito investimento. É muita dedicação, né? E a gente gosta muito do que a gente faz, né? Por isso a gente está sempre buscando construir e transformar esse ambiente escolar num ambiente efetivamente de aprendizagem. Eu acho que é esse o nosso grande objetivo. E é bacana esse programa aqui porque não é só para professores, não é só voltado para as escolas, mas também para os pais que podem estar confeccionando algum material e ali trabalhando com o filho nesse envolvimento que eu sempre digo aqui que educação, se você não se envolver, não rola. Então é todo mundo envolvido. Como é que esses materiais são desenvolvidos na universidade, professora? Nós temos vários caminhos, né? Temos os projetos de extensão e temos as pesquisas que são desenvolvidas no mestrado. O nosso mestrado lá no CAP é profissional. O mestrado profissional, ele envolve o desenvolvimento de um produto. Então, a partir de uma pesquisa, os produtos são desenvolvidos e são aplicados no público-alvo, né, para que eles possam ser testados e que a gente possa verificar de que forma eles podem ser úteis às práticas de ensino. Então, de maneira geral, no nosso cotidiano, os produtos são desenvolvidos dessa forma. Beatriz, eu já vou começar com você. Tem muita coisa para mostrar, então a gente já vai direto ao assunto. Mostra um produto aí de tantos que você trouxe pra gente. Qual vai ser o primeiro que você vai apresentar? Esse aqui é o Golfe Matemático, que eu fiz para esse nosso aluno com autismo, para ele melhorar a aprendizagem dele em matemática, porque já era um assunto que ele não tem muita vontade de querer aprender. E então a gente pensou assim, a gente tem que fazer uma brincadeira, ele tem que se divertir aprendendo. Certo, explica como é que funciona. Então... Você pegou uma caixa de papelão. Uma caixa de papelão forrada, só. E aqui na frente tem as pontuações de cada casinha. Mostra ali pra câmera 2. Ah, já tá pegando. Aqui tem a pontuação de cada casinha. E aí você pode jogar com uma bolinha de ping-pong, uma bolinha de papel, o que for que você tenha acesso. E aí pode montar com ele uma tabela de pontos no quadro ou numa outra folha separada. E ele vai somando para saber quem vai ganhar no final. E aí nisso pode trabalhar a adição. Então, se o seu aluno já está avançado na adição, está partindo para a multiplicação, por exemplo, você pode só trocar aqui a pontuação e faz uma equação. Então aqui ele vai ter o 5 vezes 3 e ele vai ter que fazer essa conta para saber quantos pontos ele obteve. Certo. Você já experimentou esses jogos com alguns alunos. Como é que foi? Como é que eles receberam essa ideia? Deu certo? Conta um pouquinho pra gente essa experiência. Eles adoraram e assim, acaba que os outros alunos da turma, né, além do que tem autismo, todo mundo quer participar. Sim. Então vira uma atividade em conjunto, né? Todo mundo vê, eu também quero, me chama, me leva. Então assim, também tem esse sentimento de pertencimento à turma, né? Exato. Professora Mara, mas é importante a gente dizer que a turma toda ganha quando tem um material especial, por exemplo, para uma criança com autismo, mas que para ele é fundamental esse material existir. Sim. E é importante a gente também ressaltar que a aprendizagem envolve a socialização, mas não se resume à socialização. Porque às vezes a gente ouve falar assim, ele está na escola para socializar. Né? Aprender envolve socializar. Então, quando toda a turma vai usar o recurso,
primeiro, aquela criança está sendo vista como estudante. Isso é muito importante. E segundo, ele está aprendendo com o recurso, com o professor e com os colegas. Que é fundamental na aprendizagem de qualquer aluno. De qualquer aluno. Ou não. Mas para esse aluno, se não tiver esse recurso especial, provavelmente ele não vai se engajar naquele conteúdo, não vai se interessar e não vai aprender. Para o aluno que não tem uma condição específica como o autismo, se não aprender naquela aula, vai aprender em outro contexto, vai descobrir sozinho, né? A professora dá aula só falando e de repente ele escuta e assimila. As crianças que têm algumas condições específicas, elas precisam interagir com recursos específicos de outra forma, ou vários recursos diferentes dentro do mesmo contexto, para que elas tenham a possibilidade de aprender. Júlia, o que você trouxe, Júlia? Eu organizei essa tabela de multiplicação com os números de 0 a 10, tanto na horizontal quanto na vertical. E uma coisa interessante desse jogo é que ele é para ser jogado em grupos. Então, isso mexe também com a interação da criança no jogo. Então, a gente joga com peças de... Pode ser de papel, EVA, qualquer coisa. E dominó. A gente pega 2 peças de dominó. O primeiro número a gente coloca, se cair, por exemplo, no 5. E o outro no 4, a criança vai já direto no 20. Mas como assim o dominó? O dominó você pega e vê qual é o número que está na peça. Ah, tá. E aí vai... vai só para escolher qual é o número, e entendi. aí, pra ser aí bem, de um bem lado do dominó, mesmo. porque o dominó é divididinho assim, né? Tem o número de um lado e o número do Não, outro. mas é o número total do dominó. A soma. A soma da peça. Aí a criança vai ver onde está a multiplicação. Porque essa tabela é toda assim. O 1 aqui é vezes o 1. Mas, por exemplo, eu tô com uma certa dificuldade. Por exemplo, tem dominó que é 6 de um lado e 6 do outro, aí 12. Essas peças a gente não coloca. As peças acima de com 6 e 5 não entram. Entendi. É só até o 10 mesmo. Entendi. E aí pega a soma de uma peça de um lado e a soma de outra peça do outro para fazer o cruzamento. E aí é a multiplicação, aí é a tabela de multiplicação. Sim, aí se der, por exemplo, 25, eu coloco uma pecinha em cima do 25. E aí quem fizer primeiro uma sequência de 3 peças iguais, né? Na horizontal ou na vertical ganha o jogo. Sequência, sem pular. Sem pular. Uma atrás da outra. Uma atrás da outra. E como é que tem sido essa experiência quando você apresenta em sala? Todo mundo gosta, todo mundo quer jogar, assim, tem que ter... Geralmente a gente faz em grupo de 3 pessoas, mas... Às vezes a gente já teve grupo de 5. E realmente facilita a aprendizagem. O ver, o tocar, facilita a aprendizagem da criança com autismo. Sim, porque ao mesmo tempo que ele vai associando, né? Que o 4, se eu misturar na tabela com o 5 aqui, vai ter um 20. E aí vai chegar uma hora que isso vai ficar um pouco mais visível, né, para a criança. Então é bem interessante essa tabela como jogo mesmo para... multiplicação, entrar assim de uma maneira mais palpável para a criança. Entendi. Professora Mara, é importante a gente ressaltar que esses materiais não são materiais caros, assim, dá para fazer. Sim, né? Nós temos 2 grupos de recursos tecnológicos, alta tecnologia e baixa tecnologia. Perfeito. Então é muito importante você falar isso, porque quando a gente diz que é muito importante nós termos recursos tecnológicos para trabalhar com as crianças com autismo, muitas pessoas dizem assim, na minha escola não tem computador, eu não tenho como adquirir um tablet, não tem internet, mas os recursos de baixa tecnologia também são muito interessantes, é importante a gente ter um objetivo e desenvolver estratégias que o aluno possa utilizar aquele objetivo. Os recursos possa atingir aquele objetivo. Os recursos de alta tecnologia é que envolvem computador, tablet, internet, que também são muito atraentes para o aluno com autismo. E a gente tem desenvolvido pesquisas com vídeos, com aplicativos, com jogos, com próprios aplicativos do Windows. Nós desenvolvemos atividades que têm interação, que têm som, que têm animação. Tudo isso chama muito a atenção da criança com autismo. Mas mesmo assim é importante que ela utilize esses recursos com um outro coleguinha e com a mediação do professor. Porque também não adianta você entregar o tablet na mão da criança e achar que ele vai aprender simplesmente utilizando um tablet. Só porque tem os recursos do tablet. Ele precisa aí precisa ter uma intervenção. Isso, uma didática. Uma didática. Que em todas as situações envolva a mediação do professor e a mediação com outras crianças da escola. Que, na verdade, a educação se dá assim, né?
através do outro, quer dizer, do outro, do colega e do outro, o professor. Isso. E especialmente para a criança que tem autismo. Isso. Outro produto, Beatriz? Então, foi exatamente isso que a Mara falou, né? Que muita escola não tem apoio financeiro para ter um tablet, um computador. Então, a gente tem que trabalhar com aquilo que é palpável, que é de fácil acesso para a gente. Então, todos os produtos que a gente faz são assim, né? A caixa de papelão, esses daqui são com papel, cartolina, né? E são jogos da memória, né? Com 2 textos que estavam sendo trabalhados em sala de aula pela professora de núcleo comum. Porque muitas vezes o aluno com autismo, ele está ali dentro da sala, mas não está compreendendo, não está participando como um todo daquela atividade que está sendo apresentada ali. Então, o jogo da memória, a gente pode pegar algumas palavras dessa que ele vai tirando no jogo. Vou mostrar aqui. É um jogo com palavras, né? Então, tem várias palavras que são retiradas do texto, são palavras-chave para ele entender a história. Ah, e aí, perfeito. Bota as peças distribuídas, né, numa mesa e joga o jogo da memória normal, né, com as regras do jogo da memória. E aí, conforme ele for tirando, pode ir retomando também a ideia. Por exemplo, a tribo, você lembra como aconteceu na história? O que aconteceu na história? Você lembra o significado da palavra Ubuntu? Né? Pode ir retomando isso com ele, revisando você mesma com ele. E aí fica uma atividade de fixação, tanto para a criança com autismo, quanto para a criança que não tem autismo também. Sim, mais uma diferença é que a criança que não tem autismo, geralmente os nossos objetivos envolvem os conteúdos. Então, língua portuguesa, interpretação, ortografia. A criança com autismo, a gente tem uma gama de outros objetivos, que são até mesmo se dirigir ao colega falando, Isso, né? e Recordar exemplos. do significado da palavra. A gente nunca pensa que precisa ensinar um aluno a se recordar de alguma coisa, que precisa ensinar o aluno a se dirigir verbalmente ou a entender a regra de uma atividade, né? Uma atividade que pra gente está implícita, né? Como é a regra de você se comportar num refeitório. Isso pra gente, a gente aprende intuindo. A criança com autismo, a gente tem que ensinar explicitamente as regras. Então, tem um material que ela trouxe, né, que que ilustra as regras. Então, é como a gente está trabalhando conteúdos que com a criança que não tem autismo, via de regra, a gente não precisaria trabalhar, né? Ou se trabalha só no início de escolarização e depois isso fica implícito, né? Por exemplo, proibido bater, Isso. vai passando. Proibido usar celular na escola. E quando que essas placas são apresentadas? Vocês colocam, o ideal é colocar, distribuir em sala de aula? Então, ou vocês mostram em algum momento, A gente usa com o aluno com necessidades especiais na sala do AE, né, que é a sala de atendimento educacional especializado. E a gente fez essas plaquinhas porque esse aluno em questão estava apresentando alguns comportamentos e que não estavam sendo resolvidos na base da conversa. Assim, né, avisar que não tá legal, não é assim que se faz. Então a gente pensou, vamos botar bem explícito, desenhado, escrito, com lúdico. Símbolo de proibido. E aí tiveram até algumas situações depois. Deixa eu ver se eu acho aqui. Quer dizer, tudo pensado também, porque não dá pra gente fazer uma receita de bolo, deu certo com esse, vai dar certo com todo mundo. Mas é uma questão também de erro e acerto. E não só isso, é uma questão de conhecer o aluno. Porque tem uma expectativa, às vezes, de quem não trabalha com crianças com autismo, que é assim, olha, eu vou ter um aluno com autismo, como eu devo proceder? Sim. E achar que é aquilo ali, se eu seguir os passos 1, 2, 3 e 4, eu chego lá. E não é por aí. Antes de ser um aluno com autismo, ele é uma pessoa. E cada pessoa tem uma característica, tem uma gama de interesses,
tem os seus talentos, tem as suas dificuldades. Perfeito. Então, nós vamos conhecendo o estudante, conhecendo as suas características, e aí vão surgindo necessidades de desenvolver as estratégias e os recursos que sejam adequados para aquele estudante dentro daquele grupo específico. Interessante. Então é bom assim, até de repente tem uma expectativa das pesquisadoras em produzirem um produto que vai atender a todos os alunos com autismo. Isso pode não ocorrer. É isso Pode que você não tá ocorrer. dizendo. O segredo está na mediação. Né? Então, por exemplo, um aplicativo. O aplicativo chama a atenção de todas as crianças. Mas eu posso ter criança que já conhece letras e criança que não conhece letras. Certo. E, de repente, aquela que não conhece as letras está encantada com o movimento dos planetas, com o que está acontecendo ali, e não está prestando atenção nas letras em si. Então, o professor tem que prestar atenção em como aquela ação está se desenvolvendo e fazer a mediação para que aquele aplicativo atinja o seu objetivo, que de repente é trabalhar com as letras. Entendi. Então é importante que a gente está mostrando aqui materiais que foram desenvolvidos por pesquisadoras, foram experimentados para você que está em casa, de repente, poxa, legal, bacana, boa ideia. Ou até ter outras ideias também, por que não? Júlia, mais alguma coisa? E até você ter um primeiro contato direto com crianças com necessidades especiais, a gente sempre acha que é uma coisa padrão para todas elas. Sim. E cada criança tem uma necessidade diferente, né? Então, a gente já trabalhou com crianças diferentes, com autismo, né? Também no próprio CAP. E você vê que questão de personalidade, questão de necessidade mesmo, é tudo muito diferente. Não tem como você ter um padrão para todas elas. Então, uma criança tem uma necessidade maior na leitura, uma criança não consegue desenvolver a matemática. E questão comportamental também, assim, a interação é bem diferente. Então, não tem essa questão de você estabelecer realmente a receitinha de bolo para você colocar para todas elas o mesmo tratamento, o mesmo contato. E o produto? Esse produto eu montei junto com a turma, que isso junta a minha graduação também, que é em Ciências Biológicas, mas eu faço licenciatura. Isso aqui eu faço no meu primeiro período da graduação, inclusive. A gente pediu para os alunos levarem flores, que eles pegaram em casa, essa é uma flor de verdade. A gente fez a prensa do material com jornal e tudo mais, e foi levado para uma estufa. Lá o material ficou completamente seco e plano, e aí eu consegui costurar, que é o que a gente faz na faculdade, apresentando para eles, para a gente colocar nessa folha e ter uma ficha aqui depois com todas as características que as crianças analisaram. Então, que legal. Eles analisaram tudo antes de... E assim vão estudando biologia. Sim. E eles estavam fazendo um trabalho sobre vegetais, plantas, de modo geral. E foi super interessante, que eles viram todas as estruturas e tudo mais. E o nosso aluno, que a gente acompanha, participou dessa atividade também. Ele ajudou a prensar um material dele. E depois, como que foi feita essa prensa? A gente pega a flor e coloca monta como se fosse um grande bolo de jornal. Sim, o ideal é ter um material próprio para isso, que é uma madeira, placa de ferro e tudo mais. Mas como é complicado levar isso tudo, assim, a gente fez do jeito mais básico, que também funciona, que foi só com jornal mesmo, e depois esse material foi... Quer dizer, bota um bolo pesado de jornal e com em o tempo cima. ele vai secando. E aí ele fica bem retinho. Aí demora um tempo, então deixa lá... Você pode botar na estufa e deixar menos tempo, pode deixar num espaço mais seco, sempre num ambiente mais quente, né? E aí esse material fica pronto para você montar o que a gente chama de herbário, que é como se fosse uma biblioteca grande de plantas. Aí você coloca as características e tudo mais, e aí a gente vai, inclusive... Ficou lindo, dá para fazer até um quadro. A gente vai expor esse material, deixar para as crianças verem que foi elas que fizeram. A única coisa que eu fiz isso aqui também dá essa coisa do pertencimento para a criança. Sim. O único papel que eu tive aqui foi costurar, para não entregar agulha para eles, mas é muito interessante eles participarem disso. E envolve mais percepção tátil do que se fosse uma imagem. Sim. Porque é importante que a criança tenha estímulos visuais, auditivos, táteis, sinestésicos, que tenham todo esse tipo de estimulação para que ela possa utilizar os seus canais preferenciais de aprendizagem para se envolver com aquele conteúdo.
Então, quando a gente fala em criança com autismo, geralmente a gente pensa em imagem, em vídeo. Mas vejam como esse exemplo é importante, porque além de ter a flor que ele trouxe de casa, tem um herbário que ele pode tocar e ainda tem textura diferente. Sim. Tudo isso são informações que ajudam a lembrar, a aprender. Perfeito. Quer dizer, o toque que muitas vezes a gente não pode tocar porque ele tem a hipersensibilidade. Você pode usar essa hipersensibilidade até para uma coisa que é bacana, que é aprendizagem. Sim, é isso, e que nem professora? todos têm uma hipersensibilidade tátil ou visual. São características que existem em alguns dentro de um espectro. Certo. Então, não são características que nós vamos encontrar em todas as crianças e muito menos com o mesmo grau de comprometimento. Então, por isso, a gente sempre volta para o mesmo assunto, que é conhecer as características do aluno especificamente, né? E uma coisa que é legal deixar claro aqui, conhecer as características do aluno, mas também não achar que ele veio de outro planeta. Que assim, ele não tem que obedecer regras, a gente falou aqui das plaquinhas, né? Que para falar com ele tem que ser a professora que está lidando com ele mais diretamente, a professora da educação especial, vamos supor, tira ele lá do banheiro, vai você falar. Não, é uma criança como outra qualquer que tem que obedecer regras, mas que tem algumas peculiaridades. Que todos da escola devem conhecer, não só as pessoas da educação especial. Sim, com certeza. Conta a história, Beatriz, da plaquinha, porque você fez uma série de plaquinhas para mostrar para esse aluno que estava com dificuldade de seguir algumas regras. Como é que foi a história de você ter que produzir mais uma plaquinha? Então, a gente tinha feito essas plaquinhas já, né, de proibições, de atitudes que não são corretas de se ter, né, principalmente no ambiente escolar. E aí ele começou a ter umas atitudes, assim, mais agressivas e que ele não tinha antes, que foi o caso de morder, de querer morder os amiguinhos, a professora. E eu falei, poxa, não pode fazer isso, vai machucar. Ele falou, se não pode, por que não tem o cartão de proibido? Né? Então eu tive que fazer o cartão de proibido, que não pode morder, para ter aqui visualmente que é proibido. E, quer dizer, estava funcionando. Sim. A estratégia dos cartões tanto funcionou que ele pediu, né? Ele foi questionar. Se não está ali, é porque eu posso fazer. Exatamente. É interessante, porque aí começa a se criar também ali um canal de comunicação. Como é que você se comunica? Como é que você se faz entender? Quer dizer, ele é mais visual, no caso, o seu aluno. A gente está no finalzinho do programa. Antes de apresentar um último produto, eu queria que vocês dissessem, o professor que está interessado, fala assim, poxa, elas estão ali, estão pesquisando, estão desenvolvendo material, estão experimentando, como é que eu tenho acesso a outros materiais? Como é que eu tenho acesso a materiais, de repente, para o meu aluno com síndrome de Down? Como é que entra em contato com vocês para ter acesso a como confecciona, enfim? O programa de pós-graduação de ensino e educação básica tem uma página do CAP da UERJ. Pode acessar a página, entrar em contato com a gente. Existem plataformas digitais como Educapes e outras plataformas onde todos esses produtos desenvolvidos no mestrado são postados e disponibilizados para a comunidade em geral. Maravilha. Como é que acha, no caso de vocês, é Educap? Educapes é a plataforma que é um repositório nacional dos produtos desenvolvidos. Certo. Né? A nossa página do programa de ensino no programa de pós-graduação de ensino e educação básica, que é o mestrado profissional, é PPGEB, é o nome do nosso programa, do CAP UERJ. Maravilha. Produtos aí, pra gente, nesse finalzinho aí, último produto que vocês querem mostrar pra gente. Bom, então, aqui eu trouxe mais um que é para mostrar como a gente pode fazer um produto com exatamente aquilo que a gente tem na mão, né? Um papel e uma caneta já é suficiente. Isso daqui é um jogo da velha. Aqui dentro tem um envelopinho, né, com as pecinhas. E além de você conseguir trabalhar regras com o aluno, né, a regra do jogo, saber esperar a vez do outro de jogar, você pode trabalhar também com as pecinhas, pode trabalhar aquilo que está sendo visto em sala de aula, por exemplo, formas geométricas, né? A outra pecinha é um triângulo. Deixa eu ver aqui. Ótimo. Perfeito. E você pode trabalhar com qualquer coisa, né? Pode botar letras, enfim, vai adaptando para aquilo de que... cores, a formas Cores, geométricas, enfim, a coisa das regras, né, do jogo, vamos esperar a vez do outro. Sim. Depende do que o professor quiser trabalhar ou trabalhar tudo em diferentes situações, em diferentes ocasiões. É legal também falar que nem sempre vai dar certo, né? A gente tem vários casos de que
A maioria dos jogos funciona, né, ainda bem, mas às vezes a gente planeja alguma coisa que não dá certo, né? Não da maneira que a gente espera. Por exemplo, esse jogo da memória, né, que eu mostrei, o aluno não compreendeu as regras do jogo da memória. Ele não conseguia assimilar que as peças têm que ficar de cabeça para baixo e ele tem que achar o par. Então, o que eu fiz? Eu virei todas para cima, com as palavras para cima, e eu escolhi uma palavra, perguntava se ele lembrava qual o contexto dela na história, o significado dela, e pedia para ele me mostrar onde está o par, para ele procurar no meio de todas aquelas cartas onde está o par daquela palavra. Então, assim, é saber também não desistir daquele material só porque não deu certo do jeito que você planejou, mas talvez dê para você ressignificar esse material, né? Perfeito. Ressignificando a vida também, acho que a gente vai aprendendo junto. Professora, desenvolveu um produto no tablet. Existem várias pesquisas com recursos de alta tecnologia lá no programa. Agora a gente está desenvolvendo aplicativos para alfabetização. Também temos vídeo para que possam ser antecipadas atividades da educação física para as crianças. Temos atividade com PowerPoint, que já foi desenvolvida também para trabalhar com textos de língua portuguesa. E os produtos vão sendo desenvolvidos na pesquisa. Perfeito. Então tragam sempre produtos aqui, porque os professores ficam querendo saber como que eu faço. Poxa, eu tenho pouco tempo, então tem uma coisinha assim mais ou menos pronta, né, que você possa lançar a mão e fazer o teu aluno aprender. Gente, muitíssimo obrigada pela participação, sucesso nas pesquisas e voltem sempre. O nosso programa fica por aqui. Na segunda-feira que vem tem mais às 9 horas da noite. Educação, se você não se envolver, não rola. Dias felizes, paz do eu e até lá! Era uma vez um pescador. Todos os dias ele acordava cedo e saía para pescar. Mas um dia, quando ele estava lá no meio do mar, ele começou a ouvir uma voz. Ele olhou para um lado, olhou para o outro, para cima, para baixo, não havia nada, não havia ninguém. Ele não pensou duas vezes, deu um grande mergulho e foi descendo, descendo, descendo. E dizem que até hoje ele é morador lá do fundo do mar, o namorado da sereia.